Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre por que eu acho que o Judgment Day já passou da hora de acabar. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like aí e também dar aquele inspira aí no botão de se inscrever. Também comenta aí embaixo o que você acha do Judgment Day. Você acha que eles são uma boa stable, que eles deveriam continuar ou não? Agora vamos pro vídeo. O Judgment Day, hoje em dia, ele tá numa formação muito diferente daquela que ele já teve, né? Hoje em dia a gente tem a Raquel Rodrigues dentro do Judgment Day, a gente também tem a Liv Morgan que tá lesionada, então eles acabaram colocando a Roxanne Perez ali, subindo ela do NXT, tem o J.D. McDonough, tem o Finn Balor e tem também o Dominic Mysterio. Lembrando que a gente não tem mais ninguém da formação original, né? Porque, em teoria, o Judgment Day começou com o Ed criando o grupo, que foi um grande hype que a gente teve lá em 2022, quando anunciaram que o Ed criaria o grupo, que ele teria uma facção ali meio cabreira, meio num lado mais misterioso, assim, mais oculto. E aí ele se junta com o Damian Priest, que o Ed era bem fã, né? O próprio Ed em si gostava muito do Damian Priest. E aí tem toda aquela feud deles contra o AJ Styles na WrestleMania 38, que foi uma feud até bem decepcionante, ainda mais considerando a luta. E depois a Rhea Ripley entra. Mais futuramente o Finn Balor entra, que é quando eles despejam o Ed, porque o próprio Vince, na época, quando o Randy Orton se lesionou, ele queria mais um face, ele queria um face de respeito ali, então eles optaram por fazer essa face turn pra cima do Ed, né? E aí o Finn Balor junto com a Rhea Ripley e com o Damian Priest acabam abandonando ele do grupo. Então, acho que já pra começar, pelo menos pra mim, foi bem decepcionante, né? Porque quando eles falam que o Ed vai começar uma stable, a gente já pensava de como que isso poderia funcionar, já que eram talentos novos. A Rhea Ripley tinha recém subido do NXT, o Damian Priest a mesma coisa, ele também tava bastante tempo ali trabalhando no NXT. O próprio Finn Balor, ele tinha tido aquele tempo dele de main roster, que acabou sendo meio que uma decepção por causa da lesão dele. Mas ele também tinha recém voltado, né? Porque ele tinha voltado pra NXT, depois voltou de novo pro main roster. Ele entrou numa rivalidade ali com o Judgment Day e tudo mais. Eles, se eu não me engano, chegaram até a lutar num Hell in a Cell, se eu não tô enganado. E então, tipo, tinha uma expectativa do momento que eles expulsam o Ed, que pra gente foi de maneira muito repentina, né? Eles terem expulsado o Ed, foi até meio. Eu não esperava, pelo menos. Então, tipo, ficou aquela pulga atrás da orelha. E depois disso, o Judgment dele foi indo pra caminhos diferentes, né? Inclusive aqui, eles estão em rivalidade com o AJ Styles praticamente desde que eu me entendo por gente vendo WWE. Desde que o Judgment Day existe, eles estão rivalizando com o AJ Styles porque ele tá sempre ali. Primeiro era o AJ Styles com o Ed, depois eles atacando o AJ Styles. Então acho que pra mim esse também é um dos problemas que a gente tem dentro do Judgment Day, sabe? Toda essa questão de sempre colocar eles como um tipo de grupo meio que repetitivo, assim. E aí acho que quando a gente tem um fogo nessa lenha do Judgment Day, é quando eles acabam jogando a heel turn do Dominic Mysterio e ele acaba se juntando ao grupo. E isso sim achei bem legal. A gente já tava esperando a heel turn do Dominic desde que praticamente ele chegou pra WWE pra fazer dupla com o pai dele, desde que ele se desenvolveu, a gente queria ver. E acho que todo mundo já esperava esse caminho mais Ed Guerreiro dele, né? Esse caminho de latino, de um rio ali mais. É, que usa algumas sacanagens engraçadas pra ganhar dos combates, tipo aquela vez que ele bate com a cadeira no chão e joga na mão dele. Então tudo isso era um caminho ali que o Dominic tava seguindo que a gente gostava de ver, gostaria de ver sendo explorado com o Judgment Day. Então acho que isso deu um gás pro grupo, mas ainda assim eu nunca me interessei tanto por eles quanto eu teria me interessado no começo, quando eles acabam colocando o Ed pra dentro do grupo. Quando tinha uma stable formada com o Ed sendo cabeça e com diversos nomes do grupo ali sendo muito importantes para poder desenvolver eles dentro, como Damian Priest, Rhea Ripley, até uma volta do Finn Balor, ele era muito mais interessante pra mim. E aí tem esse gás com o Dominic, quando a gente coloca o Dominic, tipo, ah, que legal, vamos ver toda essa storyline do Dominic, como que ele vai trabalhar com a Rhea Ripley. Depois a WWE, além dela dar o Undisputed Tag Team Champions pra eles, quando eles seguem naquele caminho, ela dá o Mr. Money in the Bank, né, o Senhor Money in the Bank, para o Damian Priest, o que também é bem interessante. O que a gente sempre viu foi que o Triple H sempre gostou, porque o Triple H sempre gostou da Rhea Ripley, o Triple H sempre gostou do Dominic, o Triple H sempre gostou do Finn Balor e o Triple H sempre gostou do Damian Priest. Então, claramente, esse tipo de push, eles acabam o WrestleMania 40 com 4 títulos, se eu não me engano.
Se eu não tô enganado, eram campeões na época. Rhea Ripley, World Women's Champion. Damian Priest faz o cash e se torna World Champion. E eles eram Undisputed Champions, se eu também não tô enganado. Na verdade, foi bem no momento que eles separaram os títulos. Então, um push meio que natural para um grupo que parecia muito repetitivo, pelo menos na minha opinião. Pareciam que todos os shows eram a mesma coisa, deles em rivalidade, eles atacando sempre. E eu tenho muito medo de que isso aconteça com o The Vision agora, que é o Seth Rollins, o Bron Breakker e o Bronson Reed. Obviamente são bem diferentes, as que são pessoas até bem mais talentosas. O Paul Heyman, sim, é um excelente cara, o que o Edge poderia ser pra eles. Mas esse negócio de todo show ser eles atacando e sempre saindo por cima e todo Monday Night Raw tinha ficado repetitivo com o Judgment Day. Eles chegam, fazem a mesma promo de sempre, então eu acho que já tinha ficado maçante. E aí, de novo, eles ganham um gás quando eles decidem colocar a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues dentro do grupo, né? Eles fazem uma face turn da Rhea Ripley e também fizeram uma face turn do Damian Priest pra tentar investir o que eu achava que também que era questão de tempo. Mas acho que o principal mesmo foi eles terem expulsado a Rhea Ripley do grupo quando o Dominic trai ela com a Liv Morgan e tem toda aquela história que trouxe muitas views pra WWE e até popularizou muito tanto a Rhea quanto a Liv Morgan e até mesmo o Dominic. Mulheres começaram a falar. Por exemplo, a minha namorada que não vê WWE tão assim, ela começou a falar do Judgment Day depois de que aconteceu isso. Se você fala de Judgment Day pra ela, essa storyline em si é o sinônimo pra ela de Judgment Day. Então trouxe mais um gás pro grupo, assim, pro público médio. Acho que a gente, como público hardcore, pelo menos eu não gosto muito dessas storylines, entendo todo o lado cômico, mas não é meu tipo de storyline. Mas, querendo ou não, deu um gás pro grupo, deu uma época de relevância ali, eles colocarem a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues, mas ainda assim, continuou a mesma coisa, sempre eles entrando, aí também colocam o Carlito com aquele lado mais cômico dele com a maçã. Então o Judgment Day fica sempre naquele ciclo, desde que ele começou, sempre assim. E aí teve agora o combate na WrestleMania 41, que eles colocaram os dois pra entrar e parecia que finalmente eles iam se chocar, e eles se chocaram no combate, né? O Finn Balor com o Dominic. E aí a WWE meio que, tá bom, aquilo era só negócios, então a gente continua junto, por mais que você tenha feito um finisher em mim e ganhado o combate em cima de mim, a gente continua tudo junto, era só business e tamo junto. E acho que, cara, isso não fez sentido pra mim, tá? Não faz sentido nenhum o cara ganhar o combate em cima do Finn Balor, os dois se traíram, né? O Dominic dá um 619 nele, depois dá um Frog Splash nele, e mesmo assim depois tá tudo certo. E acho que eles fizeram bem de dar esse título pro Dominic. Inclusive, eu falei no meu último vídeo de que eu acho que o Dominic é um dos futuros lutadores da WWE a serem a cara da WWE. Ele é um excelente cara como. Ele é um excelente wrestler para começo de tudo, ele é um excelente cara como face e também achei ele excelente como heel. Obviamente agora como heel ele tá mais na mídia aí, mas eu consigo ver o Dominic trabalhando como face também. Inclusive eu vou deixar aqui no card se você quiser ver, porque eu falei mais sobre o Dominic lá. Mas conseguir trabalhar isso. Por exemplo, agora que a gente tem a Roxane, novamente, eles subiram a Roxane pro main roster, colocaram ela como heel no Judgment Day, embora eu também coloquei a Roxane nesse vídeo de que eu acho que ela é o futuro, eu acho que pra ela é importante, pra desenvolver esse tipo de talento. Mas eles entraram na mesma de sempre. É sempre a Roxane e a Raquel, antes a Liv Morgan e a Raquel venceram do mesmo jeito, com as mesmas storylines, então fica chato. E a gente tá 3 anos, quantas facções duram 3 anos, cara? Três. Ó, o New Day, mas o New Day acho que é um peixe fora d'água. Os caras foram uns maiores reinados, trouxeram um nível de engraçado, eles eram muito cômicos, assim, que a gente não tinha visto antes. Eram três caras muito carismáticos, e mesmo assim agora o New Day já tá, né, tiveram que fazer uma heel turn, e já não tá mais a mesma coisa. Então, eu acho que isso é bem importante pro Judgment Day conseguir acabar com isso, porque eu acho que ele vai chegar num ponto de que ele tá segurando o Finn Balor. Eu acho que o Finn Balor tem uma storyline perfeita pra ser trabalhada, que é ele como face. É ele buscando uma vingança contra o Seth Rollins. Depois, você consegue trabalhar muito bem essa storyline pra você alavancar o Finn Balor. Meio que um finish the story dele, de tipo, tiraram esse título de mim, eu era o campeão, eu era o escolhido. E a WWE consegue trabalhar isso. E também consegue trabalhar toda a storyline do Dominic fora do Judgment Day. Entende? Então, o J.J. McDonagh é muito talentoso. Sei que, pô, colocar ele pra ser campeão de duplas dá um
um gás pra ele ali no main roster, mas ele é muito talentoso, tem como trabalhar ele bem. Ele, até mesmo como o Jordan Devlin na época de NXT UK, era bem talentoso. Então, cara, eu acho que o Judgment Day passou da hora de acabar por esses motivos. Eles não estão mais dando no mesmo. O Carlito já foi demitido, o Roxane recém chegou. Dá pra você separar eles e colocar ela e a Raquel sozinhas no caminho das duplas. E aí depois, com a volta da Liv Morgan, você fazer como você fez com a Jade Cargill e com a Bianca Belair e a Naomi. Você traz a Liv Morgan pra dentro do grupo e transforma a Roxane de novo em face, e aí a Liv Morgan junto com a Raquel ali rivalizam contra ela. O Dominic já tem uma história muito bem dada pra ele seguir aí, até mesmo com a própria Liv se quiser, nessa coisa de relacionamento e tudo mais. O Finn Balor, eu acabei de falar que eu acho que ele tem uma storyline muito bem pra ser trabalhada pra uma possível face turn, então eu acho que já tá na hora, o grupo já tá desgastado. Ele já tem uma maneira melhor de trabalhar, eu não acho que eles têm muito mais pra onde ir. Eu acho que hoje o Judgment Day consegue trabalhar cada um seguindo pro seu lado, sabe? Mas essa é a minha opinião. Fala aí nos comentários o que você acha. Você acha que eu falei alguma besteira, que eu cometi um crime aqui? Ou que o Judgment Day tem que continuar e que eles são o Bullet Club versão WWE? Mas deixa aí embaixo o que você achou. E também não se esquece de olhar aí os vídeos do canal, porque dá aquela força aí pro YouTube divulgar. E também acho que você vai gostar dos vídeos aqui do canal. Então, muito obrigado e fui!